Bom, então vamos retomar a lição 20 do seminário 6, na parte 3 da publicação oficial, da publicação da Zaraf. O título dessa lição foi nomeado por Jacques Lamillère, A Fantasia Fundamental, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Nós chegamos até o ponto, passamos por 1, 2 e chegamos ao ponto 3. No ponto 3 é que ele vai apresentar os componentes dessa fórmula. Lembrem que até nessa passagem ele tenta dizer que a noção de objeto precisa ser retomada na psicanálise, porque houve uma primeira ideia de que o objeto seria aquilo que eu vejo, aquilo que está diante de mim, esses são os objetos do mundo, mas a psicanálise lida com os objetos que eu não vejo, os objetos que estão recalcados, objetos estranhos, uma presença que não se compõe com a realidade. Então, primeiro é preciso reformular a nossa noção de objeto. Além do que, os objetos de uma análise são objetos, digamos, virtuais, não são objetos da realidade. São lembranças que nem eu sei bem se elas são lembranças que vivi ou não, muitas vezes. São fragmentos, são representações, no termo de Freud, e que a existência delas na realidade não garante seu estatuto de sua existência na análise. Então é preciso reformular o termo de objeto. Também é preciso reformular a noção de sujeito. Sujeito que não pode se comparar agora com o eu que falo, pessoa. O sujeito não é a subjetividade. O sujeito não é, nesse sentido, subjetividade no sentido que Freud chamaria de eu, ego. Subjetividade é isso, quando você olha no espelho e fala, sou esse, meu currículo, minhas coisas. Exatamente porque, na análise, o que aparece são desejos que não são meus. Estão em mim, mas não são meus. Quem é o sujeito desses desejos? Quem é o sujeito do desejo? Então, não só nós temos uma noção de sujeito que vai ter que ser reformulada, como de objeto. Exatamente o que Lacan vai tentar fazer com a fantasia fundamental. Lembra que, para isso, ele vai opor a visão diacrônica à visão sincrônica. A visão diacrônica é do tempo transcorrendo, que ele, na verdade, está tentando se contrapor a uma visão desenvolvimentista. Então, como eu chego a ser o que eu sou? Primeiro minha mãe, desejou meu pai, eu nasci, passei pela fase tal, e assim me tornei o que sou. Um ponto de vista histórico, cronológico, temporal. Ele vai chamar isso de diacrônico. Ele se preocupou bastante em mostrar que a diacronia numa análise, até então, como a gente viu, né? Para se interpretar o que aparece no inconsciente, tem que pegar num certo timing, porque ele não é um objeto como os outros, como vamos falar agora. As memórias que vêm do inconsciente não são objetos como os outros, tem uma essência fugidia, porque isso que eu estou lembrando agora, daqui a pouco já foi incorporado pelo eu, já não é mais aquela coisa que era. Aquilo que se tornou consciente, que era inconsciente, deixou de ser inconsciente, mas se tornou algo diferente dos outros por um tempo. Na hora que ele é integrado, perde sua força. Então, você vê como é um objeto que precisa de um tempo para ele fazer seu efeito. Ele precisa ser tomado no tempo certo para fazer seu efeito de reconfiguração, de forçar o eu a recompor-se com aquilo. Se aquilo começa a ser edulcorado, trazido e, sabe, engolido, ou intelectualmente admitido, sem que se venha com toda a sua carga, a gente acaba perdendo a sua força. Então, tem todo um time da interpretação, foi onde nós insistimos, e Lacan também, com o seu grafo do desejo. Mas quando ele quer opor a sincronia à diacronia, nessa lição, ele visa mais os desenvolvimentistas, que não pensam o time do desejo. Pensam que existe uma história que explica, e se você voltar essa história para o passado, você entende qual é o estatuto desse objeto de memória que veio. Não, ele quer dizer que tem qualquer coisa na gente. A proposta dele, com esse conceito de fantasia fundamental, é dizer que tem qualquer coisa na gente que faz com que os objetos recalcados sejam mais ou menos seguindo um certo padrão, e a volta deles, sempre é preciso o timing certo para tomá-los, eles passam, e quando eles voltam, eles vão voltar de outra maneira, mais ou menos no mesmo lugar, mas não como um carrossel, e quando dá a volta o cavalinho passa no mesmo ponto, é só tentar de novo. São objetos que têm a ver, são representações que estão formando parte de um complexo inconsciente. E essas representações podem vir com uma face, podem vir com outra, tem alguma coisa do time. Mas agora, certo? Mas agora, nesse ponto, Lacan quer marcar a sincronia. Ele quer marcar que as coisas, então, têm o time,
tem a ideia de uma história, mas também tem a ideia que as coisas vão se repetindo, numa espécie de eternidade. Os objetos variam, mas as minhas relações fundamentais, meus encontros fundamentais com o mundo e com o outro, fixaram uma espécie de trama, de marcas, de trilhamentos, que quando são acionados, quando a vida sobe em mim, quando há necessidade, eu vou buscar mais ou menos os mesmos objetos. E esses são os objetos do desejo. Não são os objetos da demanda, que são aqueles que eu vou buscar no mundo. E essa parte desses objetos inconscientes são aqueles que foram recalcados porque eles preenchiam algumas características. Primeiro, eles não faziam parte da realidade. Ou faziam, mas eles não puderam ser integrados na minha realidade. Quando eu os conheci, eles faziam parte daquele acontecimento, mas eles não faziam parte da realidade. Eu não podia tomá-los como objeto de demanda. Demanda minha, do meu eu. Então eles ficaram meio fora. Então eles não são exatamente objetos de demanda. Eles têm, por exemplo, só aquela lista que a gente já fez. Tem a marca do impossível, eles eram impossíveis. Ou perturbadores, angustiantes, sem forma fixa, estranhos. Nesse sentido, eles é que vão aparecer. Aí Lacan vai marcar, então, reler o tema do sujeito e o tema do objeto. Nessa ideia da fantasia. Ele diz, a fantasia é essa matriz que articula sujeito e objeto. Mas não sujeito eu e objeto demanda. Articula alguma coisa que ele vai chamar de sujeito e vai definir com outra coisa que ele vai chamar de objeto. Ele começa definindo o sujeito. Então ele diz, a fórmula simbólica, na parte 3, S de A, aqui eu vou dizer o jargão lacaniano, que é S barrado punção de A. Punção não vamos ver agora, mas o S e o A. Dá sua forma que chama de fantasia fundamental. Então lembre que fantasia para Lacan é uma matriz, uma estrutura. Não é aquilo que a gente fica fazendo no ônibus, quando o ônibus não chegou, quando o metrô não chegou, quando a gente podia tomá-lo, né? A fantasia é isso que fundamenta o meu ser. É uma série de marcas que começaram a funcionar como uma espécie de máquina, que eu chamo de estrutura, de satisfações. Essas satisfações têm uma parte consciente, são as satisfações que compõem o eu, e uma parte inconsciente que vão compor, digamos, a regra de entrada e saída dos meus desejos na minha consciência ou não. A fantasia fundamental responde por alguma coisa que Freud não chama de fantasia, a não ser no seu texto Bate-se numa criança, porque aí ele fala realmente das fantasias fundamentais, é lá que Lacan vai se apoiar. Mas quando ele fala em fantasia em geral, ele está falando de devaneios. Lacan quer dizer dessas coisas que organizam-se e fazem mais ou menos uma certa lógica, que seria a lógica do recalque, por exemplo. Tá? Bom, a fantasia é mais ou menos a matriz do que será recalcado e não. O que serão os objetos de desejo, o que serão objetos de demanda. Então ele continua definindo o sujeito. E também ele marca que a fantasia é o que estrutura as condições mínimas do desejo. Então, é porque há essas regras do que é, do que pode e do não pode, que eu vou estar no desejo. Senão não daria para ficar no desejo. Isso que ele vai tentar explicar. Mas começando pelo sujeito, na página 394, eles são dois, tanto o sujeito quanto o objeto, são dois dispositivos de impossibilidade. Porque são dois pontos paradoxais. O que é o sujeito para Lacan é exatamente aquilo que eu não consigo dizer de mim. Não é aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou é o eu. Mas tem alguma coisa em mim que eu não consigo dizer, porque eu sou um ser real, vivo, e fui nomeado, aprendi a falar com a língua do outro. E o outro, minha mãe, por exemplo, me disse um monte sobre mim. E o que ela disse sobre mim eu fui assimilando e aceitando. Mas a minha mãe tinha algo que ela não podia dizer sobre mim. Ela não sabe, não tem como. Nem eu mesmo sei. Porque eu recebi toda a minha fala, minhas possibilidades de sentir, cheirar, desses óculos que minha mãe me passou. Então, o sujeito é o ponto cego na minha própria fala do eu. É isso que ele vai dizer de outras maneiras quando ele diz: pela própria estrutura instaurada pela ação do sujeito com o outro, algo falta no nível do outro. O que falta é exatamente o que permitiria ao sujeito se identificar como o sujeito do discurso que ele profere. Isso que eu acabei de explicar está aqui na página 394. Tá? O meu discurso pode falar do meu eu, mas não pode falar do meu eu real. Porque eu só posso falar do meu eu que eu aprendi a dizer, que se comporta mais ou menos como aquilo que se esperava de mim.
mas o meu lugar de sujeito é um ponto cego do meu próprio discurso. É isso que ele vai dizer, porque ao outro faltava um saber sobre o meu real. Imaginarizando, a mãe sempre tem alguma coisa, a criança sempre tem alguma coisa que a mãe não consegue explicar. O outro é muito esperto. Quando ela não conseguir entender, sua filha vai ver a avó, a mãe dela vai dizer, não, ela não gosta de leite, porque lá minha tia-avó também não gostava, dá um pouquinho de chá de bolo, e aí a criança gosta. O outro não é só a mãe, o outro cresce. Mas o outro, seja qual for, seja como for, família, tribo, sociedade, vai haver um ponto nesse outro que não vai saber dizer o que é o real daquela criança, porque tem um lado que é o real daquela criança. Assim se segue que o sujeito é sempre barrado nesse sentido, que ele nunca consegue se dizer integralmente. O sujeito, e é exatamente isso que a seguir Lacan vai chamar de castração. Resulta daí, em outras palavras, algo real que ele domina. Não, eu sei que eu vou voltar. Aqui. Esse é o sentido último, o sentido mais profundo da castração enquanto tal. 2 parágrafos abaixo. Então eu vou ler rapidamente, isso aqui vai ser lido, mas é algo real do sujeito se perde quando ele fala, porque ele não consegue nomear, essa coisa fica de fora. Que ele não consiga nomear o ponto cego dele mesmo, castração. Tá? A castração está envolvida sempre que o desejo enquanto tal se manifesta de maneira clara. Sim, porque vamos inverter. Para Lacan, a castração não é um problema, é uma solução, ou sei lá, é um fato. Não é uma mutilação que te impede de ser o que você é. É porque você é o que você é na linguagem, na cultura, e só pode ser na cultura, que necessariamente falta algo a dizer de você. Por isso, você quer falar, para falar o que falta, e não consegue falar o que falta. É esse o desejo. A dimensão do desejo é a busca, não é o encontro. Mas tem uma presença dessa busca. Essa busca é forte. Sempre que ela se aproxima daquilo que eu poderia dizer, aí eu sinto a presença do desejo. Isso que eu poderia dizer do sujeito, Lacan vai dizer, não é sujeito, é o objeto. Agora entramos com o outro lado. Ele continua. Ele diz, resulta daí que o sujeito tem que empregar, para se designar, algo tomado às suas expensas, apesar dele. Não apesar dele como sujeito constituído na fala, mas como sujeito real, bem vivo. Ele perde alguma coisa da vida dele para ele poder nomear-se. Quando ele se nomeia, ele não consegue mais falar dessa coisa. Mas essa coisa está por ali. E é essa coisa que Lacan vai chamar de objeto. Então, essa relação, a castração, a relação do sujeito com o significante, na medida que o sujeito não pode se designar, se nomear como sujeito. Essa falta ele tem que compensar pagando com sua pessoa. Alguma coisa dele que ele não consegue mais dizer. Aí, ele vem e diz, sei o quanto pode ser cansativo para vocês a ginástica mental de uma articulação elevada a esse nível. Página 395. Por isso ele diz, vou dar um exemplo mais claro. Ele começa a falar de homossexualismo, homossexualidade, exemplos de fala homossexual, muito no jargão da época e muito endereçado para os analistas da época. Eu vou pular isso tudo, porque isso dá muita confusão, querendo vocês leiam. Chega na parte 4, ele começa a tentar voltar para como seria a origem desse objeto, que seria a contrapartida do sujeito. Eu não vou entrar aqui, mas eu quero destacar esse ponto, que é o objeto na fantasia, e chama-se aqui de contrapartida do sujeito, na página 397. Como contrapartida? Na hora em que eu sou filho da minha mãe, que eu sou filho da minha avó, que eu faço parte de uma comunidade, alguma coisa minha que não faz parte daquela comunidade necessariamente, que a comunidade não consegue nomear, fica perdida para mim. Mas eu sei que é ali que é o mais vivo e mais real de mim mesmo. Porque tudo que eu pude nomear de mim foi ficando mortificado pelo fato de a fazer parte. Já foi dito antes. Se eu nomeio que a minha alegria é uma alegria leve, então eu peguei um tanto da minha alegria e disse. Ao mesmo tempo eu perdi alguma coisa do real, singular e único da minha alegria. Então é onde os nomes faltam que eu tenho a impressão que estou falando melhor da minha alegria do que quando eles sobram. E é nesse lugar que aparece o objeto. Então ele é contrapartida do sujeito, porque na hora que o sujeito perde-se para se falar, perde-se de si, essa parte que ele perde, ele não vai encontrar na fala. Ele vai encontrar do outro lado dessa fala dele, que é ele como resto.
E é muito concretamente o que acontece na análise. A gente vai fazer análise para falar do que seria o mais profundo em mim, e quando eu tento falar, o que eu encontro, me encontro como objeto e não como sujeito. Eu querendo buscar da minha alegria, me encontro no colo da minha mãe certo dia, ela olhando para mim, ali eu sinto a minha alegria. E eu não estou sujeito dessa alegria, eu estou numa relação em que eu sou objeto dela, é que eu sinto a minha alegria. Então, eu vou me procurar como sujeito na análise e me encontro como objeto. Todas as vezes que eu me encontrar vivo na análise, no desejo, eu sou objeto do outro. E que tipo de objeto é esse? Lacan vai chamar contrapartida do sujeito, objeto A, e vai descrever formas desse objeto. Mas como entender esse objeto? Não é um objeto que a gente encontra. Primeiro ele vai dizer que esse objeto é um resto. Quando eu buscar dizer, é sempre alguma coisa que eu não consigo acessar e que acabou de cair. E ele vai dizer que a forte desse objeto é que ele tem uma força, ele está sempre caindo. E é assim que vai ajudar os analistas a procurar. Eu passo adiante essa lição, mas aí vocês veem que a próxima lição é a forma do corte, é para falar exatamente isso. E depois, eu vou proponho a vocês que vão direto, pula tudo, porque é coisa demais, para a página 409. E ele vai propor 3 maneiras de entender esse objeto. Então, desculpe, a fantasia. Só essa matriz que articula para a gente os meus pontos cegos de sujeito com as minhas apresentações de objeto. Então, eu vou mais ou menos perder a fala nos mesmos lugares e vou mais ou menos encontrar o que parece ser o que me complementa nos mesmos lugares. É aquele desenho punção que é como se fosse a matriz. De um lado estou eu como sujeito, de outro lado eu como objeto. Ou ainda, de um lado, meu parceiro como objeto, eu como sujeito, no encontro com o parceiro. Ou ainda, eu como objeto e meu parceiro como sujeito. Eu vou encontrar sempre por aí. E nesse encontro vai ser sempre quando o sujeito, seja eu ou outro, perde a fala, é quando aparece o objeto. Esse objeto é sempre meio estranho. O sujeito está sempre na falta, o objeto é sempre uma presença. O sujeito é uma espécie de ponto de interrogação contínuo e o objeto é um ponto de exclamação que repetidamente se apresenta na forma de alguns objetos. Aí Lacan vai propor nessa página, por isso que eu estou selecionando, 3 maneiras de entender como esse objeto. Primeiro, ele chama o objeto pré-genital. Segunda maneira, o objeto fálico. Terceira maneira, o objeto voz no delírio. A gente não vai retomar isso agora, eu quero que vocês leiam para a gente discutir isso na reunião, no encontro com o Zoom. Tá bom? Abraços, tchau, tchau.